Estudo bíblico Colossenses 4, versos 2 a 4. Paulo fala do relacionamento do cristão com os de fora da igreja. Antes que falemos de Deus para os outros, devemos falar dos outros para Deus. Paulo, mesmo preso, queria sempre a oportunidade de falar sobre o Evangelho e pedia oração à igreja para que pudesse tornar Cristo conhecido. A oração é a base da evangelização, antes, durante e depois de levarmos a palavra àqueles que não a conhecem. Sem oração, não produziremos frutos. Deus tem que nos capacitar para que a palavra da verdade vá até a alma das pessoas. Se pedirmos, Ele nos dá essa palavra para anunciarmos Jesus como Senhor. Paulo não dependia de sua cultura, do seu apostolado, de ser um cidadão romano. Ele dependia da oração da igreja. Versos 5 e 6. Temos que ter sabedoria com os de fora, aproveitando todas as oportunidades com palavras agradáveis e sem humilhá-los. Temos que ser amorosos, já que a nossa bandeira é o amor. Às vezes somos agressivos e arrogantes para defendermos as verdades de Deus. E assim não testemunhamos o amor de Jesus Cristo. Nosso lema tem que ser o amor. O crente tem que ter sabedoria para anunciar o Evangelho. Lucas 18, de 18 a 25. O jovem não aceitou a palavra. E Jesus não insistiu com o rapaz, pressionando-o a se converter. Jesus respeita o direito de cada um fazer a sua escolha. Versos 7 a 14. Paulo era amoroso. Não só sabia os nomes de cada um, mas conhecia os que trabalhavam com ele. Em sua despedida, enaltece os seus companheiros de luta. Tíquico era fiel a Deus e, ao mesmo tempo, amado por todos. Precisamos ser fiéis a Deus e ganharmos graça diante de Deus para sermos amados pelos outros. Aristarco era da Macedônia e companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Atos 19, 29. Com Marcos houve briga. Atos 5, versos 37 a 39. Mas, 12 anos depois, houve comunhão e Paulo, em 2 Timóteo 4:11, reconhece que Marcos era útil em seu ministério. Justo era um judeu convertido ao cristianismo. Epáfras era um intercessor e o responsável pela igreja de Colossos. E Paulo observava esses companheiros dia a dia. Termina sua lista mencionando Lucas como médico amado. Deus proveu um médico para consolar e acompanhar o apóstolo Paulo. Deus coloca ao nosso lado as pessoas de que necessitamos. E às vezes essas pessoas também são necessitadas, ocorrendo assim uma troca maravilhosa. Lucas, como médico, ajudou muito Paulo, mas com certeza Paulo foi muito usado por Deus no crescimento espiritual de Lucas. Versos 15 a 18. No verso 15 há uma referência sobre a igreja em casa, modelo que existe até hoje. Na casa de Áquila e Priscila também havia uma igreja. Maria, mãe de João Marcos, também tinha uma congregação em sua casa. Atos 12, 12. Verso 16. A carta a Laodiceia foi perdida, mas Paulo se preocupa com essa igreja, por isso escreveu essa carta para exortá-la. Verso 17. O recado de Paulo para Arquipo, Filemão, verso 2, é uma palavra de exortação para que esse servo cumprisse com excelência seu ministério, porque ele o havia recebido do Senhor. Talvez ele estivesse negligenciando o seu ministério, mas Paulo o advertiu para que cumprisse bem aquilo que Deus o havia comissionado. Isso significa estar envolvido nos planos do Senhor, sem nos distrairmos com mais nada. Quando nos esforçamos em não perder o foco, deixamos marcas. Quando não nos esforçamos, desviando-nos de nosso foco, deixamos manchas. Ou deixamos marcas ou manchas. A escolha é nossa. Verso 18.
Mesmo preso, Paulo estava desejando graça a todos, evidenciando sua maturidade espiritual. Ele estava preocupado com a salvação dos que estavam naquela igreja. Isso é abrir mão, quando ele mesmo estava tão necessitado. Isso é maturidade espiritual. Isso é colocar o olhar no reino de Deus como máxima prioridade de vida.